Projeção espelhada é um conceito freudiano que diz o seguinte: muitas pessoas têm a tendência patológica, consciente ou não, de projetar os próprios defeitos nos outros. Um sujeito chamado Vladimir Lenin, um revolucionário assassino, aplicou isso à política. Xingue-os daquilo que você é. Faça as coisas do que você está acusando os outros. Antes de alguém te acusar dos seus crimes, você julga os outros como criminosos. Essa é a tática de toda a esquerda desde 1917. Se fulano é corrupto, chama alguém de corrupto. Se o sujeito é ladrão, é assassino, é torturador, chama os outros de assassino, ladrão, torturador. Se o sujeito é fascista, chama os outros de fascista. Não sei se vocês sabem, mas o fascismo tem uma linha muito umbilical com o socialismo. Assim como o socialismo, o fascismo tem exatamente um pensamento único, unívoco, que não aceita divergência, um Estado totalitário com partido único, engloba. Isso engloba um partido chamado Nacional Socialista. Nacional Socialista é o nazismo. Fascismo é uma espécie de feixes que trabalham juntos da mesma forma. Por que eu estou fazendo essa introdução psicanalítica e política? Porque foi isso que matou Charlie Kirk. É isso que faz com que milhares de pessoas hoje no Brasil sejam chamadas de nazistas, de fascistas, de ladras, de canalhas, de torturadoras, de tudo que a esquerda tem feito sistematicamente. Charlie Kirk era um homem do diálogo. Charlie Kirk, algumas pessoas falam assim, não é necessário chamá-lo de mártir, não exagero. Não, ele se tornou um mártir. Um homem que vai de peito aberto, de coração aberto, de alma aberta, para dialogar com quem pensa diferente dele. A gente tenta, eu aqui, o Rubinho, o Andrei, o Douglas, a Ana, todo mundo aqui tenta dialogar com todas as pessoas de maneira complacente, generosa, para acolher, para fazer aquilo que o Platão chamava de síntese dialética, uma tese, uma síntese, uma antítese e a possível síntese desse diálogo. Mas a esquerda não quer diálogo. Um homem de peito aberto, um homem de coração aberto, um homem que dialogava com a diferença levou uma bala no pescoço. Então você abre os braços para se tornar um mártir. Abre os braços para tentar, num amplexo, num abraço, que tenta abraçar seus próprios inimigos. E você é crucificado, como Cristo. Charlie Kirk foi torturado, foi morto por aqueles a quem ele queria abraçar, pela possível compreensão do que pensa o nosso adversário, que não é necessariamente nosso inimigo, e pelo possível convencimento. Talvez Charlie Kirk tivesse alguma medida errada, mas ele sempre estava aberto ao diálogo, ele levou uma bala. Agora, quando você conversa com alguém que quer te exterminar, não há conversa possível, não há diálogo plausível, não há diálogo possível com quem quer te matar. Esse é o problema, por exemplo, do multiculturalismo. Você vai discutir com alguém do Hamas ou do Hezbollah e dizer que talvez Alá não exista, ele vai te explodir, ele vai te assassinar, ele vai te torturar, ele vai arrebentar com a sua família. A esquerda é esquizofrênica assim. Ela manda grupos de suicidas, por exemplo, o grupo de gays, para defender a Palestina, o Estado palestino, que quer assassinar os gays, e ela subverte a cabeça de um jovem que vem de uma família conservadora, de uma família cristã, que foi para uma universidade, e essa universidade fez a cabeça dele a ponto de pensar que um sujeito que pensa diferente é um fascista. Alguém pode dizer, esse garoto é uma exceção. Não! Eu estou falando aqui do assassino Charlie Kirk. Esse garoto não é uma exceção. Infelizmente, esse garoto é uma regra. O ódio que a esquerda tem de nós é uma regra. O que faz dele exceção é a coragem covarde. O que é a coragem covarde? De assassinar um homem. Mas quando você compara uma pessoa a um fascista, a um Mussolini, a um nazista, a um Adolf Hitler, o que você pensa dessa pessoa? Essa pessoa é desprezível, ela não mereceria, como disse Eduardo Bueno, o Peninha, não é que ela merecia morrer, ela não merecia nem ter nascido. É isso que a esquerda pensa de nós hoje.
a gente não deveria ter nascido. É por isso que eles nos acusam de corruptos, de canalhas, de fascistas, de nazistas, para que haja um desprezo hegemônico tão grande que dê vontade de nos assassinar. A morte de Charlie Kirk, ela é real, mas o desejo assassino da esquerda contra nós, ela é latente, ela é pungente, ela é visível. Quando Eduardo Bueno, Peninha, um dos mais renomados e conhecidos historiadores do país, um homem que faz livros infantos juvenis para crianças, diz que Charlie Kirk mereceu morrer, que as filhas de Charlie Kirk tiveram a sorte de ter o pai morto. Esse não é o desejo do Eduardo Bueno. Esse é o desejo latente, pungente do assassino de Charlie Kirk e de milhares de professores universitários, de milhares de professores, historiadores intelectuais que querem assassinar pessoas da direita. O que a gente faz com essa gente? A gente mata, eles pensam. Agora, o que nós, que somos de uma direita liberal, que seja conservadora, que seja cristã, podemos fazer? Cristo não mandou simplesmente receber com paz a bofetada. Cristo mandou também, em um momento do Evangelho, que se enfrentasse com uma espada aquelas pessoas que eventualmente estão tentando exterminar não só nós mesmos, mas nossos filhos. Exterminar realmente simbolicamente. Quando a gente deixa pessoas como Eduardo Bueno, que faz um discurso de ódio, louvando a orfandade de duas crianças que tiveram um pai assassinado, esse homem não está fazendo liberdade de expressão. Esse homem sim, ao contrário do que o Alexandre de Moraes diz, ele não está cometendo um discurso de ódio, é uma ação de ódio. Ele está incitando pessoas a matarem quem pensa diferente. Assim como o professor da faculdade carioca disse que, citando um poema do Bertolt Brecht, o que a direita merecia era uma boa pá e um bom tiro de fuzil. Essas pessoas não vão para a cadeia. Essas pessoas não são julgadas. Essas pessoas não são sequer condenadas ou eventualmente denunciadas. Porque a esquerda tomou de tal sorte a vida cultural, universitária, a vida escolar, a vida intelectual, a vida artística, que toda essa vida, que é uma minoria de uma maioria gigantesca, conservadora e cristã, tomou o poder de uma manipulação cerebral que está manipulando a cabeça de nossas crianças, que está manipulando a cabeça de estudantes em todo o Brasil. Então, a bala que matou Charlie Kirk, que fez dele um mártir, um homem aberto ao diálogo e que foi ferido mortalmente por uma esquerda, essa bala não é de um homem sozinho. A faca que tentou matar Bolsonaro não é de um homem sozinho. A bala que matou Charlie Kirk não é de um homem sozinho. É de um pensamento. E esse pensamento não admite contradição. É isso que a gente tem que perceber. A gente é complacente, a gente é cristão, a gente quer acolher os nossos inimigos, mas os nossos inimigos querem nos matar. Olavo de Carvalho dizia, perguntava: vocês estão dispostos a morrer por uma causa? Sim. Aí ele responde ironicamente: pois é, os outros estão dispostos a matar. Então é um acordo absolutamente mefistofélico. O que a gente pode fazer nesse momento é perceber que a gente tem que agir e que a gente tem que denunciar esse mal. A gente tem que perceber o mal e não tratar o mal com carinho, porque aí sim você está sendo omisso, aí sim você está sendo covarde. Tratar o mal com gentileza é fazer serviço ao mal. A bala que matou o Charlie Kirk não é de uma única mão, é de diversas cabeças. É de Eduardo Bueno, Peninha, o canalha do Peninha. A bala que matou o Charlie Kirk é uma bala latente na mão de cada professor insano. A gente acabou de ter uma reunião na POSP, Sindicato de Professores de São Paulo, que comemorou 2 anos de ataque terrorista do Hamas. Comemorou! E ainda saudou os mortos brasileiros, dizendo o que eles estavam fazendo lá. Se estavam lá, eram bandidos. Judeus mortos são bandidos para essa gente. Direitistas mortos são bandidos para essa gente. Cristãos mortos são bandidos para essa gente. A gente não dialoga com o bandido. A gente pode tentar trazer o bandido para uma questão de perdão. Mas se ele não quer perdão, a gente tem que combatê-los com as armas que eles nos combatem. Por enquanto, a palavra. Por enquanto, a palavra incisiva, dura, contra aqueles que querem nos assassinar. E estão nos assassinando. Bolsonaro, presidente Uribe,
candidato presidente olímpico, o Charlie Kirk, o Donald Trump, tentaram matar também. Os presos, o Clériston, que foi morto na cadeia pela omissão, eles estão nos matando. Se a gente não pegar, fazer uma insurreição popular, civil, democrática, civilizada, se a gente não fazer, não incitar nossas lideranças, que estão hoje omissas e covardes, a gente tem o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, definhando e morrendo na cadeia. Eles estão nos matando. A gente vai deixar? A gente vai deixar que nossas lideranças políticas, do Tarcísio, ao Zema, ao Jorginho, ao Caiado, vão dizer que está tudo bem? Não está tudo bem. A gente está numa guerra espiritual, civil, cultural e mortal. E a gente não pode desembainhar a espada que Jesus mandou que a gente combata os nossos inimigos. Era isso que eu queria.